estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Há muitos grupos que estão dando seminários em universidades no mundo inteiro sobre o tema dos anjos. É claro que estamos no novo milênio e esse é o assunto que será mencionado em todos os lugares. Com base nisso, recebi do Senhor para explicar como o governo de Crescendo em Graça regula esse ministério. Porque é preciso ter conhecimento para se comunicar com anjos sem orientações bíblicas. Deus pode enviar um espírito de confusão. Porque você sabe que a Bíblia diz Deus, Deus, diga Deus, não Satanás, porque Satanás foi destruído. Deus lhes envia um espírito mentiroso para que acreditem na mentira, por não se submeterem à verdade. Portanto, é perigoso que Deus agora lhes envie um espírito mentiroso a todos que estão me ouvindo. Portanto, esse assunto é muito importante, tome nota. Porque existem 3 tipos de descuidos que ninguém pode violar. Ninguém pode violar esses conceitos, porque correm perigo. Vamos ler em Hebreus capítulo 2. Ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, a palavra falada por meio de quem? Você sabe que o pacto da lei foi dado por meio de anjos. A graça foi dada pessoalmente por meio de Jesus Cristo, o novo pacto. Mas como se trata de um pacto de que ele não gostava, porque era para tornar o mal conhecido. Era um pacto com defeitos, um pacto com promessas defeituosas. Pois Deus não tocou na aliança de Moisés, mas enviou anjos e disse a eles: levem isso para lá. Porque ele estava lidando com o departamento do mal. E então Deus, com isso, porque era temporário, ele disse: vamos dar a eles por meio de anjos. Mas aqui diz que, embora tenha sido dado por meio de anjos, o que está escrito permaneceu firme. Diz: e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Agora, no novo convênio, ela nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles e com os anjos por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Agora sabemos que ele fala de anjos por causa do versículo 14 do capítulo 1. Ele não diz que não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir, não para dar mensagens. Os anjos não são mensageiros, eles prestam serviço. Deus já deu a mensagem pela boca de Paulo. Observo que essas pessoas que falam sobre anjos dizem que eles são mensageiros que vêm até nós. Não, porque a mensagem já está clara, está escrita em 14 livros. Portanto, eles não precisam dar mensagens, eles nos prestam esse serviço. Naturalmente, eles poderiam avisá-lo: olhe, não faça essa viagem. Mas isso já é um tipo de mensagem de advertência. Ou eles podem perturbá-lo ou colocar algo em seu caminho, especialmente quando você os reconhece, eles o livram de compras ruins, negócios ruins, amizades ruins. Sim, eles o livram de amizades ruins quando, por causa da educação que você tem com esse conhecimento, com seus sentidos sendo exercitados, eles o alertam e lhe dizem: essa pessoa não me parece bem, cuidado, não lhe dê muita confiança, afaste-se um pouquinho, não a maltrate, mas tenha cuidado. Sim, porque as pessoas de hoje, o mundo de hoje está enlameado, está cheio de lama, suas cabeças estão danificadas com informações ruins. Amor, elas nunca conheceram o Evangelho. Então, o que elas têm é religião, conceitos humanos, conceitos filosóficos, e as pessoas estão enlameadas. E às vezes ficamos tão decepcionados com aquela amizade que não sabíamos que ela iria nos retribuir dessa forma. Isso não aconteceu com você?
Sim, pessoas que o entenderam mal, o ofenderam ou se sentiram ofendidas e agora você não sabe o que fazer. Então você aprende com isso e diz: espere, parece que a sociedade está enlameada. Você precisa limpá-la com o quê? Com a água pura da palavra do Senhor. Ele diz: lavem seus corpos com água pura. Bem, estamos nos lavando cada dia mais com esta palavra em relação ao entendimento. E então o que acontece? Esses anjos devem prestar serviço aos herdeiros da salvação, mas eles têm regulamentos. E quando se diz aqui, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmão, o mundo em 2000 anos descuidou dessa grande salvação. Os governos, as igrejas não desfrutaram desse tipo de salvação porque a descuidaram. Se aqui se diz para não descuidar, é porque pode ser descuidado. Quando você se descuida, os anjos não têm utilidade para você. Você está vivendo a deriva. Portanto, deve haver um conhecimento onde os anjos não tenham medo de servi-lo. Porque se você não tiver o conhecimento, eles terão medo de servir você, porque é possível que e você será prejudicado pelo serviço deles. Portanto, quero falar sobre 3 tipos de descuido que não devem ser cometidos. Para todos aqueles que se interessam por anjos, que não se interessam por anjos, levantem a mão. Eu me interesso por anjos. Estou interessado em todo o serviço que eles possam me prestar. E de fato, veja se estou interessado neles. Que em 14 anos alcancei 22 nações, mas não sou eu, são os anjos que estão me ajudando e me servindo. Como pude dar 46 seminários no ano passado? Isso é exaustivo, isso é para você destruir você. Viajar em aviões, em hotéis diferentes, experimentar comidas diferentes, sabores diferentes, temperos diferentes na comida. Isso é exaustivo. Mas como são os anjos que estão fazendo o trabalho? Eles me livram disso, eles me livram daquilo, eles me dão inteligência para cuidar de mim, até mesmo nos tipos de alimentos. Portanto, eles devem nos prestar serviço. Digamos para me prestar serviço. Eles devem prestar serviço ao mundo que nos vê. E há instruções muito especiais para todos aqueles que desejam desfrutar mais desse serviço. Isso é muito importante. Portanto, o primeiro serviço, o primeiro tipo de descuido, vamos chamá-lo de buraco A. O primeiro, aqueles que escrevem, primeiro deve ter validade bíblica. A pessoa deve ter Pessoal, uma base de conhecimento bíblico a respeito desse assunto. Por exemplo, nesse versículo que acabamos de ler, ele fala sobre anjos. Mas veja só, há 88 referências. A anjos ele fala mais sobre anjos do que sobre Satanás. Há 88 referências bíblicas. Você consulta uma concordância e ela começa a falar sobre anjos e anjos e anjos. E aí você meio que vê o serviço. Existem anjos de destruição. Uma das referências que lhe diz: e o Senhor enviou seus anjos destruidores. E também o Senhor enviou o seu anjo e ele cuidou de mim. O Senhor enviou o seu anjo e uma praga de vermes o comeu, como Herodes. Um anjo passou por ele e o tocou assim. E ele ficou cheio de vermes, como uma costeleta posta ao sol depois de uma semana. Existem anjos. Há todos os tipos de anjos, anjos da destruição, anjos de todos os tipos por omissão, porque veja o que diz: ouça-me, não pense, bem, Deus é tão ruim que ele usa seus anjos. Não, porque se a palavra falada pelos anjos tinha justa retribuição na antiga aliança, então agora também há justa retribuição. Quando há um terremoto em uma cidade e as coisas estão acontecendo, é porque as regras estão sendo quebradas, os políticos estão quebrando as regras, as pessoas estão idolatrando, as pessoas estão na ignorância, as pessoas estão fazendo coisas que não agradam aos anjos, e os destruidores andam juntos e executam, e bem, esse povo será destruído. A fome está chegando.
O valor da moeda cairá porque há muita idolatria. Há coisas que Deus não tolera e a idolatria é uma das piores. E você diz, mas por que isso não acontece nos Estados Unidos? Porque aqui há outro tipo de idolatria, mas não do tipo que o Senhor não gosta. Porque o americano não tende a rezar para estátuas e coisas do gênero. Ele não se importa com nada disso. O que lhe interessa é ter dinheiro no bolso. É por isso que os anjos dizem, dê-lhes dinheiro. Se Deus fosse a favor dos pobres, Ele mandaria dinheiro para eles. Deus o envia aqui porque a quem tem será dado mais e a quem não tem, o que tem será tirado. É por isso que você tem que ter esse conhecimento para que não seja tirado de você e para que você tenha sempre. Eu recebo que sempre terei. Você também? Ei, todo mundo que nos ouve. Depois há muitos tipos de serviços. Número 1 na caixa A. Número 1, validade bíblica. Número 2, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Porque se esses são anjos de Deus, Deus tem instruções para eles. Eles estão sujeitos a Deus. Eles não estão por aí à deriva fazendo o que bem entendem. Eles estão sujeitos a Deus e temos a Bíblia para provar isso. Vamos dar uma olhada no Salmo 148. Versículos de 2 a 6. Salmo 148 para você ver como eles estão sujeitos à ordenança de Deus. Rapidamente o Salmo 148. Vamos ler do versículo 2 ao 6 para ver uma das características desses anjos e por que precisamos estar atentos para não descuidarmos desse tipo de salvação. Diz, louvai-o, todos os seus o quê? Seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Os exércitos do céu, lembra-se? Ele diz, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não deve ser o quê? O que ele fez para eles? Mandamentos, regulamentos. Então você quer dizer que Deus deu leis aos seus anjos? Você não deve lidar com anjos separados de Deus. Porque queremos o serviço deles, mas é porque eles estão sujeitos às leis que Deus lhes deu. Portanto, esses grupos que falam sobre anjos não querem falar sobre a Bíblia. Eles acreditam em anjos, mas não querem falar sobre o Evangelho. Portanto, estão em desobediência. E é aí que vem a confusão. Porque começam a tentar se comunicar com eles, adoram imagens, velas e coisas do gênero, e começam a buscar experiências místicas, e então o que acontece? Que o nosso corpo, que é do gênero diabo, este corpo possui muitas habilidades que estão ocultas, mantidas por Deus, porque Deus tem leis para os corpos terrenos. Alguns são um pouco mais inteligentes do que outros, mas o uso máximo da mente é de 10%, dizem os cientistas. E os mais inteligentes usam 15%, como os do Ministério Crescendo na Graça. Mas eles não conseguem usar 100% de sua mente, mas há alguns poderes. Lembre-se de que Adão, quando tinha um corpo, governava. Bem, observe que ele governou e enganou Eva com uma serpente. Se você ensina os papagaios a falar, você os ensina. Porque há diferentes tipos de serpentes. Há cobras que não podem ser hipnotizadas, encantadas, mas há outras que são encantadas. Não sei o que ele fez com a serpente, mas Eva entendeu isso muito bem. E então o que acontece é que quando você começa a procurar experiências místicas, pode entrar em um tipo de misticismo em que ouve vozes. E então essas vozes começam a lhe dar instruções, vá até lá e faça isso. E então, se você não for regido pelo Evangelho,
É daí que surgem esses grupos, os feiticeiros, os espiritualistas, pobrezinhos abençoados que por ignorância saem da ordem decretada e então entram em experiências místicas e chamam isso de demônios, espíritos que estão voando pelo ar. Não, todo espírito está sujeito à lei que não pode ser violada. Aquilo que lhe falaram, vamos a um espírita para falar com sua avó que morreu, porque ela vai lhe dizer algumas coisas, e no momento em que sua avó sair falando, veja, é a mesma voz. Bem, Deus é quem envia um poder enganador para fazer com que pareça a voz de sua avó. Para esse tipo de desobediência existem leis. E então o primeiro passo para que você não descuide de uma salvação tão grande, digamos grande salvação, porque Paulo disse isso, veja como escaparemos. Observe que o povo de Israel ficou 40 anos com os mesmos sapatos, com as mesmas roupas. É isso que eles dizem. E então eles se moveram e houve fumaça. Havia uma bola de fogo, uma nuvem de fogo que estava acima das pessoas e elas viram isso. E quando a nuvem se moveu, elas se moveram com a nuvem, elas eram os anjos, dando-lhes salvação, dando-lhes luz durante a noite. E quando eles tinham fome, a nuvem lhes enviava maná. E com isso eles eram alimentados e saudáveis. Durante 40 anos eles vagaram pelo deserto. Mas os anjos deram-lhes grande salvação. Quanto mais nesta aliança, que é o coração de Deus, que lhe agrada. Como escaparemos? A igreja não vai escapar. Quem quer que esteja me ouvindo na internet não vai escapar. Você pode ter diferenças comigo, ou pode não me entender, ou pode ter sido ensinado de forma diferente. O importante é que você não descuide dessa salvação. E a autoridade máxima me diz que esses anjos são regulados por leis e que elas estão expressas neste livro. E há 88 referências bíblicas para que você não seja perturbado e está bem informado. Não é verdade? Nesta guerra em que vivemos, neste mundo, você precisa estar bem informado. Porque em uma guerra bem informada, as pessoas não morrem. E esta sociedade está em guerra. Esta sociedade é um desafio. Então, da caixa A, o passo número 3 é supervisão do arcanjo. Há um apostolado lá em cima. E então o arcanjo nos céus, quando ele se reveste de carne, é um apóstolo. E então o que acontece? Esses anjos trabalham na unidade do Espírito. Eles não trabalham na diversidade que existe no sistema religioso atual. Essa igreja acredita nisso, aquela igreja acredita nisso, aquela igreja acredita naquilo. Há diversidade lá. Mas quando chegam a um povo unido, falando a mesma coisa, o mesmo sentir, a mesma opinião, eles se submetem a esse serviço. Portanto, há 3 etapas. Veja, deve haver validade bíblica. Informações bíblicas, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Isso significa que você precisa aprender a falar com eles. E você fala com eles nesse sentido. Por exemplo, você não diz, Deus o abençoe. Esse anjo o descuida totalmente. Porque ele já sabe que você é abençoado. Um Deus o abençoe aqui, você está violando a aliança. Porque então o mesmo anjo vai dizer, ele não acreditou em nosso anúncio. Ele não acreditou no anúncio. Moisés disse, Jeová o abençoe, Cristo veio e o abençoou e ele continua com Deus o abençoe. Bem, você tem que saber, tem que ter uma linguagem. Você tem que saber falar com eles. Para que eles possam expressar o serviço que querem te prestar. Portanto, essa hierarquia angelical que serve a igreja está sujeita ao evangelho, está sujeita ao apostolado. Se você está sujeito ao apostolado no mesmo sentir, eles também. É assim que eles gostam de ver sua missão. Porque eles estão sujeitos à lei que não pode ser quebrada no céu. Há leis no céu que não podem ser violadas. Está escrito no Salmo 148, versículo 6. Portanto, se eles estão sujeitos à ordem angelical, onde estão que não tem corpo, quanto mais os anjos que têm corpo, têm que estar sujeitos à ordem apostólica. Lá é para a ordem arcanjo e aqui é para a ordem apostólica. Vamos para a etapa B.
Aqui diz o passo B. A igreja é a autoridade suprema. Essa é a agência de Deus, esse é o governo de Deus. A autêntica igreja de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 18. Preste atenção, pois os anjos estão prestes a liberar um serviço para a igreja. E é por isso que essas instruções estão chegando. Deus as está trazendo de acordo com seu propósito. Essas instruções estão chegando porque eles já estão ansiosos para trabalhar. E você tem que estar atento, informado, para que eles não tenham nenhum impedimento em te atender. Que você saiba que eles sabem e que eles sabem que você sabe. Efésios capítulo 1, versículo 18. Ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Diga, a igreja é a autoridade suprema. Sobre o quê? Sobre todas as coisas, para quem? É por isso que a igreja, por descuidar desse tipo de salvação, ele não operou com o poder que tem para operar. Eles gastam seu tempo com milagres, que o coxo andou, que o cego viu. Esses milagres físicos. Mas seus olhos estão fechados. Seus olhos não foram iluminados. Lembram-se do que Paulo disse aos Efésios? Ele disse a eles: desperta tu que dormes. Para uma igreja ele disse: vocês estão dormindo? Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Com que Cristo te iluminará? Com informações para que você participe do poder de sua força. Mas isso é dado à igreja. Mas desde que a igreja se afastou da fé há 2000 anos, pois a igreja não desfrutou desse serviço angelical, pelo contrário, a igreja estava em descuido. Diz, versículo 22, e subjugados, ou seja, Cristo estava assentado nos lugares celestiais. Não é verdade? Ele entrou no céu e depois se assentou nos lugares celestiais, onde a igreja se assenta. E diz, e sujeitou todas, digamos todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo de Cristo é a igreja, e ela tem uma cabeça. Porque Cristo é a cabeça, mas nunca vimos a cabeça de Cristo falando. A cabeça de Cristo fala por meio de um homem na terra. Ele tem uma cabeça. E quando ele escolhe essa cabeça, por meio dessa cabeça, ele dá conferências que não descuidam da salvação. Ele lhe transmite mensagens como essa. Ele pega um ser humano, escolhe-o e diz: bem, veja bem, eu sou o líder, mas ele é o líder, e dá as mensagens ao líder, e o líder hoje está falando com o mundo inteiro. E você sabe que a internet é um instrumento tremendo? Sabe por quê? Porque uma das promessas que o Dr. Lucas disse, o escritor Paulo, ele disse que todo olho o verá. Mas as pessoas pensam que todo olho o verá fisicamente. Imagine que você esteja em Porto Rico e ele venha a Jerusalém, como você vai vê-lo de Porto Rico? E se você estiver em Miami e ele chegar a Jerusalém, onde o sistema está esperando por ele, eles estão esperando que ele vá até lá. Bem, muitos americanos venderam suas propriedades e foram no ano 2000 para esperar a vinda de Cristo para lá. E você sabe qual foi o alívio? Não, foi em janeiro de 2001. Agora, se eles não chegarem no ano 2001, eles tiram suas próprias vidas. Decepcionados, venderam todas as suas propriedades e foram para Jerusalém, pois estavam esperando que Jesus Cristo descesse para que todos os olhos pudessem vê-lo.
Veja, agora mesmo para o mundo, está se cumprindo, todo olho o verá, estão ouvindo a cabeça falando. Eles estão ouvindo. Isso é pensar em voz alta, não é? Porque estamos sendo renovados até chegarmos à estatura de um homem perfeito. Observe o que diz em Efésios capítulo 2, já lemos o primeiro, agora vejam o capítulo 2, versículos 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com quem? Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmão, Cristo está assentado onde Ele está assentado. Nós estamos assentados com Ele. A única coisa é que, como ainda temos nosso corpo não foi transformado à semelhança do corpo que Ele tem. Observe que Ele tem um corpo glorificado e está sentado no mesmo lugar em que você está sentado, mas você ainda não tem esse corpo. E nós não o vemos. Ele está conosco, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele se assenta em nosso espírito. Na igreja e na unidade do Espírito, Ele está conosco, reinando. Capítulo 3, versículos 9 a 11, vejam o que diz bem ali em Efésios. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por meio de quem? Pelos anjos, pela igreja. Eles não são mensageiros, não são servos. Pela igreja dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja o que diz no capítulo 6, versículo 12, isso é muito importante. Esse é um versículo que o sistema não entende muito bem. O versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Onde estão os principados e as potestades? Em que lugares? E me diga uma coisa, esses principados e potestades são espíritos voláteis ou têm corpos? Eles têm corpos. Deus não permite que nenhum espírito vagueie pelo ar e faça mal aos seres humanos, a menos que tenham um corpo. Observe que Satanás teve que receber um corpo. Ele lhe deu o corpo de Adão. E nem ele mesmo, como espírito, poderia nos salvar. Ele disse: preciso me revestir de um corpo. E ele se revestiu do corpo de Jesus de Nazaré, encarnou em Jesus de Nazaré. Então essas potestades e principados, que são maus, ao mal e o bem, ao filho da perdição e o filho da salvação. Então eles nos trazem luta, diz, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, não no céu, nas regiões do céu, que é onde a igreja está agora. Estou na internet e devo estar ouvindo os padres católicos, bispos, pastores, líderes religiosos de todos os tipos. Quero dizer a eles que eles são principados e potestades, mas se não se submeterem a este evangelho, são principados e potestades do mal e não do bem, porque o evangelho de Paulo é aquele que coloca você no bem. Não me importa quem você seja, não me importa quem você é. Desde o papado, veja bem, desde o papado até todos os líderes religiosos que estão me ouvindo na internet, se eles não se submeterem a esse conselho, eles se constituem como poderes do mal. Ou estamos no bem ou estamos no mal, nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que sobe em um púlpito para falar com você e lhe dá uma cerimônia e faz 1000 coisas, que bom, que lindo ele falou, ele pode ser uma filosofia, ele pode até falar com você sobre anjos, se ele não estiver sujeito à autoridade escrita, está errado. Nem todo mundo que fala de Jesus Cristo está certo.
Cristo é usado de muitas maneiras, mas quando nos submetemos ao governo de Deus, quando nos submetemos às instruções escritas pelo apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, que nos dá as instruções e elas são claras. E vejam como diz o versículo 13. Diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho. Digamos evangelho, o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Onde atuam os dardos inflamados? Na mente, os dardos inflamados do maligno. Pode haver alguém que pense que Satanás está lá fora com uma forquilha atirando flechas ou lançando dardos em alguém. Isso está na mente. É tudo o que ele deixou. Satanás, através de Adão, danificou nosso corpo físico. E assim a mente está corrompida. É por isso que o que este ministério faz é que ele te transmite a mente de Cristo para te salvar da sua mente que está corrompida. Portanto, você tem que aprender este evangelho para levar cativo todo pensamento que sai da sua mente caída. Você o leva cativo à obediência de Cristo, à mente de Cristo. Você substitui sua mente pela mente de Cristo. E então os dardos inflamados do maligno serão depositados nos pensamentos. Que você não será bem sucedido. Esse é um dardo, você não vai ter sucesso. As coisas estão ruins. Isso está piorando a situação. Tome cuidado. E eles começam por aí. Então você esquece o conselho. Que Paulo diz que ele sempre o conduz em triunfo. Que ele sempre o conduz em vitória. Que ele supre todas as necessidades. Que ele sempre estará com você. Que ele o enriquece. Esse é o conselho de Paulo. Mas há também o conselho sombrio dos teólogos de hoje que não querem se submeter a esse conselho.